Exame de 2007, primeira fase, questão número 5 da escolha múltipla. Esta é uma pergunta de probabilidades e eu vou aproveitar para dar aqui uma dica muito importante. Quando estamos a falar de probabilidades, e isto pode aparecer em escolha múltipla, pode aparecer em desenvolvimento, pode aparecer em composição, o que eu vou aqui falar. Que é então o seguinte. Aqui pedem-nos, escolhem só acaso dois vértices diferentes de um paralelepípedo retângulo. Qual é a probabilidade de que esses dois vértices sejam extremos de uma aresta? Bom, eu vou resolver esta probabilidade e depois logo vemos qual é a resposta, mas a dica que eu queria dar neste exercício é esta. Eu vou resolver de duas maneiras diferentes. Eu vou resolver numa forma considerando que interessa a ordem e noutra forma considerando que não interessa a ordem. Porque estas duas modalidades podem ser tidas em conta. Ou seja, eu vou escolher dali dois vértices de um prisma. Aliás, a primeira coisa, deixem-me tentar desenhar aqui um prisma, porque para estarmos a ver a figura, não é? Um paralelepípedo retângulo. Pronto, é um paralelepípedo, certo? Temos aqui, assim, paralelepípedo. É importante para vos explicar o que é que pode acontecer. E peço uma atenção especial a este exercício porque pode ajudar em muitas outras questões de probabilidades, ok? Inclusive pode acontecer uma coisa, iremos passar por alguns exames em que vocês vão reparar que são-nos dadas duas respostas, é-nos dado um enunciado, não é de escolha múltipla, é de desenvolvimento, e dão-nos duas respostas diferentes e dizem assim, explica porque é que cada uma destas respostas é a solução do problema. E as respostas, uma tem combinações e a outra tem arranjos. Portanto, há problemas em que nós poderemos considerar as duas situações e eu vou aproveitar este para fazer isso, que já fica aqui mais uma vez falado. Então, reparem, nós vamos tirar dois vértices diferentes daqui, deste prisma, não é? Nós vamos tirar daqui dois vértices diferentes e queremos a probabilidade de esses dois vértices serem extremos de uma aresta. Bom, eu vou considerar então uma experiência. A primeira experiência que eu vou considerar é tirar em simultâneo. Faz conta que eu vou colocar a mão dentro de um saco que tem estes vértices todos, ou neste prisma, vou colocar a mão e vou tirar em simultâneo dois vértices, ok? Em simultâneo. Não me diz lá se é em simultâneo ou não, por isso eu posso considerar isso, ok? Eu tenho é que tirar dois vértices diferentes. Portanto, vou tirar em simultâneo dois vértices. Se eu tirar em simultâneo, tem que sair diferentes, não é? Como é que eu resolvo então este problema? Como é que, segundo esta tiragem, é mais correto resolver este problema? Bom, casos possíveis. Vamos ver então os casos possíveis. Eu vou tirar dois vértices, não é? Não interessa a ordem, porque eu tirar, por exemplo, este vértice, sair este vértice e sair este, é a mesma situação do que sair este vértice e este. Portanto, em termos de união, se estivéssemos a falar de arestas, dava a mesma aresta, não é? E portanto eu posso fazer uma combinação de quantos vértices são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2 a 2. Uma combinação porque não interessa a ordem, eu vou tirar ao mesmo tempo. E agora vamos ver os casos favoráveis. Portanto, estes são os casos possíveis, ok? Casos possíveis, eu estou a aplicar a lei de Laplace, deixem-me lá só escrever aqui, porque pode haver alunos que... portanto, número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Esta é a lei de Laplace. Eu geralmente aconselho a começar sempre pelos possíveis, porque vocês devem definir muito bem uma coisa. Nos possíveis não interessa a restrição do exercício. Nos favoráveis é que temos de ter em conta a restrição. Então fazemos os possíveis e não estamos cá a contar se tem que pertencer à mesma aresta ou não. É tudo o que é possível fazer aqui. Sair dois vértices aqui desta figura. Todas as possibilidades. Agora vamos aos favoráveis. E os favoráveis, sim, é que sejam extremos de uma aresta, ok? Os vértices que eu vou tirar, eu quero que sejam extremos de uma aresta. E esses são os meus casos favoráveis. Então agora vou contar só os casos em que tenho aqui dois vértices que são extremos. Por exemplo, pode ser este e este, não é? É uma situação. Sair este grupo de 2 é um caso favorável. Mas sair este de 2 também. E sair estes dois aqui atrás também. E sair este aqui também. Ou seja, no fundo, podemos contar as arestas. Porque são quaisquer dois vértices que definem uma aresta. Portanto, eu poderia contar aqui as arestas, 1, 2, 3, 4 aqui na base, mais 4 aqui no teto, mais 4 à volta, ora 4 e 4, 8 e 8, 12. Portanto, e contava os dois casos favoráveis, assim, via-os todos. Portanto, estamos a vê-los todos, ok? Isto depois poderia ser justificado com uma frasezinha para cada tal. Pronto, e agora vou fazer a outra situação, que é
Eu, para ficar aqui com 2 vértices na mão, eu posso considerar uma situação. Vou retirar sucessivamente, portanto, sucessivamente, um de cada vez. Vou tirar primeiro um, não é? Sucessivamente, sem reposição. Para ficar com 2 na mão, para não poder sair o mesmo, não é? Porque aqui tem que ser diferentes. Tirar sucessivamente, sem reposição. Porque se fosse com reposição, corria o risco de sair o mesmo. Então não eram diferentes, ok? Então eu vou considerar que eu vou aqui, tiro um vértice, e depois vou lá e tiro o outro. E como é que eu poderei pensar neste problema? Vamos ver os casos possíveis agora. Reparem que eu agora aqui já posso aplicar o princípio fundamental da contagem. Que é, eu vou tirar um vértice, tenho quantas hipóteses? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 hipóteses, certo? E agora vou tirar outro vértice a seguir. Quantas hipóteses tenho? Não tenho que ligar à restrição, ok? Estou a ver os possíveis. É todas as hipóteses. Eu já tirei um, vou tirar o segundo, não houve reposição, portanto tem que me sair um dos outros. Portanto, sem ser o que eu já tirei em primeiro lugar. E quantos é que sobram? Sobram 7, não é? Portanto, 8 vezes 7. Estes são os casos possíveis. Atenção que eu aqui já estou a considerar que interessa a ordem, não é? Mas se eu considerar que interessa a ordem nos favoráveis e nos possíveis, tudo bem, não há problema nenhum. Nós estamos numa fração e temos é que fazer a mesma abordagem nos favoráveis e nos possíveis. Então agora nos favoráveis tenho que contar da mesma maneira. Já não posso contar como contei aqui neste caso, ok? Então tenho que fazer assim. Vou colocar a mão e tirar um. Quantas hipóteses tenho? Tenho 8 possibilidades, certo? Agora, atenção que eu tenho que verificar a restrição, ok? Agora tem que sair 2 vértices que façam uma aresta. Então quantas hipóteses tenho aqui para o segundo? Para fazer aresta com o primeiro que eu já tirei. E agora podemos nos concentrar aqui num vértice qualquer. Vamos supor este. Vamos supor que o primeiro saiu este. Se o primeiro saiu este vértice, eu ao tirar o segundo, quantas hipóteses tenho para fazer uma aresta? Olha, pode ser este aqui, não é? Faz uma aresta. Pode ser este, que faz esta aresta. Ou pode ser este. E onde reparar que em qualquer um dos vértices que eu considerasse vai acontecer sempre isto. Eu vou ter sempre 3 hipóteses. Ok? Então, 8 vezes 3. Ok? E isto daria-me 3 sobre 7. Cortava os 8 e tal. Reparem que isto são valores diferentes, não é? Por acaso, nesta questão, é de escolha múltipla, está cá esta resposta. Mas poderia estar esta também. E é esta diferença que eu quero aqui fazer e que vocês percebam bem. Para além de que poderemos ter problemas em que vos colocam estas duas respostas e pedem uma pequena composição para justificar como é que eu pensei para resolver o problema assim, como é que eu pensei para resolver assim. Ok? Fica então a dica dada, o problema está resolvido, até uma próxima.